Fala galera, estamos começando o primeiro episódio do podcast Nos Bastidores e eu tenho um convidado aqui muito especial. Meu nome é Henrique Ventura, sou host do podcast, empreendedor e intermediador de negócios e o nosso objetivo aqui é fazer um mastermind. É uma troca de ideias, porque com o mundo conectado a gente costuma muito ver o palco das pessoas. Mas aqui a gente vai falar sobre bastidores, sobre histórias de pessoas comuns, assim como eu e você, só que tiveram uma atitude acima da média e geraram resultados extraordinários. Mais do que uma persona, o que você vê na internet, é o que ela é de fato. E o primeiro tema vai ser abordado aqui, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre liberdade e sobre liderança com um dos maiores líderes da América Latina de marketing de relacionamento. O nosso convidado, ele é casado, pai de 2 filhos, formado em administração na Alemanha, tem negócios em 8 países, já gerou mais de R$1 bilhão em vendas, autor de 2 livros, sendo um deles best-seller, especialista em liderança, um dos caras mais enérgicos que eu conheço e com certeza um dos meus mentores, uma das pessoas que mais me influenciou a me tornar o profissional que eu me tornei. Então tinha que ser ele, com vocês, Lucas Battistoni. Muito obrigado, irmão. Obrigado por você ter vindo, aceitado o convite. Prazer, irmão, prazer. Obrigado pelas palavras, parabéns aqui, né, pelo podcast, super legal. Nos bastidores, eu acho que é aquela história, né? Se você quiser aprender realmente como as pessoas chegaram onde elas chegaram ou fizeram o que elas fizeram, é olhar o bastidor, né? Não adianta olhar o palco, porque ninguém construiu nada no palco. É isso. E eu acho que uma das inspirações foi justamente esses anos que a gente empreende, tanta coisa que a gente passou junto, tantas pessoas que a gente conheceu de vários países e os maiores ensinamentos, aprendizados, eles aconteciam naquelas conversas realmente de bastidores, né? O creme de la creme. Então essa é uma dos justificativos aí do nome do podcast. E eu queria que você começasse assim se apresentando, mas queria falar de uma citação, né, que é famosa aí na América Latina inteira, que você fala que se tiver medo, continua, né? Se você receber ou não, você continua. E do seu nome do seu livro, né? Que é Só Vai. Uhum. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Por que você fala isso? Se tiver medo, continua. Porque é verdade, né? Porque no fundo é verdade. Acho que você só perde quando você desiste, né? Então, enquanto você continuar e você perseverar em qualquer coisa que você quiser fazer, você vai chegar, entendeu? Você vai chegar lá, você vai ter resultado hoje, depois de muito bater cabeça, depois de tudo que a gente já viveu e aprendeu e conquistou e perdeu também. Eu vejo que, putz, no fundo é uma rodinha, né? É uma rodinha muito simples em tese que tem que girar, você tem que se disciplinar, você tem que saber onde você quer chegar, você tem que manter o olho na bola e tal. E quando você entende isso, você consegue em todas as áreas da sua vida, se você quiser, alcançar e chegar no topo, entendeu? E acho que o continuar, o perseverar é uma delas, né? O fazer, né? O take action, né? Que os americanos falam, para mim é uma das, se não a grande chave para você conquistar qualquer coisa em qualquer área da sua vida, entendeu? Então, não tinha como ser diferente o nome do livro, não tinha... Essa frase é a que pegou, né? Você sabe quantas frases eu já falei em treinamentos, essa é a que pegou, né? Então acho que não é só pra mim que ela faz muito sentido, ela faz muito sentido pra muita gente. Sim. E por isso, assim, um pouco, né? E sempre foi isso desde a infância? Você sempre foi esse cara do continua? Não. Esse cara da galera, esse cara comunicativo? Não. Como é que foi? Cara, eu era gorduchinho, tímido pra caramba, entendeu? Até uns 16, 17 anos eu tinha 2 amigos, não falava com as pessoas, sentava no fundo da sala, fui meio desengonçado, sempre fui mediano, assim, um aluno mediano, não era bom em nenhum esporte, tá ligado? Que me deixava com mais timidez ainda, assim, meio que zero, assim, né? E eu não diria nem que nada aconteceu para mudar, fui amadurecendo mesmo, fui me dando conta que aquilo ali não levava a nada, que se eu quisesse ter alguma coisa ou ser alguém, eu precisava ir atrás, né? Meio que me expor e começar a botar as ideias para fora e a personalidade para fora, tal. Isso foi acontecendo, mas eu nunca fui, não, comunicativo e tal. Eu me considero até hoje um cara bem tímido, né? Muita gente fica surpresa quando eu falo isso, fala assim, pô, isso
Você, né, fala pra 4 mil pessoas. E tal, toda hora dando palestra e tal, mas eu me considero um cara tímido, assim. Na parte assim mais pessoal, sou mais tranquilo, falo pouco, escuto bastante. É engraçado isso, né? Que a minha característica principal é a energia e tal. Mas acho que até uma forma de força para vencer a timidez, tá ligado? Essa over de energia, sabe? De meio que quase que raiva, assim, de realmente por muita adrenalina, muita paixão nas coisas. Acho que até um meio de vencer a timidez que me impediria muito provavelmente de fazer as coisas. Sim. Isso é quase que uma chavinha que vira, sabe? E quando que foi esse turning point aí de, cara, eu preciso me expor? Em que momento, assim, da sua trajetória, da sua carreira profissional, da sua vida, você falou, cara, agora tem que me expor, tem que assumir as coisas, responsabilidade? Cara, na verdade foi no intercâmbio que eu fiz. Fiz um intercâmbio para a Alemanha com 16 anos de idade e ali eu cheguei meio que do jeito que eu era, sem falar com ninguém, meio assim, tímido, zero, né? E, cara, outono, eu cheguei lá na Alemanha em outubro, meu aniversário em novembro. E outono, as estações do ano na Europa são muito marcadas, né? Então você tem o verão, que é mó legal, as pessoas estão na rua, o dia é mais longo, escurece 10 da noite e tal. Aí vai vindo o outono, literalmente tudo morrendo, né? Tudo vai ficando cinza. Sim. Você quase não vê o céu azul, todas as folhas caem das árvores, né? Tudo vai morrendo. E aí entra o inverno, que é aquele frio, todo mundo fica dentro de casa, os dias são mega curtos e tal. Então eu cheguei lá meio que no começo do outono, não conhecia ninguém, não tinha amigos, estava lá no outro país, não falava o idioma direito, eu via as coisas morrendo quando eu olhava pela janela, tudo. A gente nunca viveu isso aqui no Brasil e tal, assim, né? Aquele clima, indo pro meu aniversário, eu tô chegando no meu aniversário, passei sozinho, tá ligado? Eu falei, mano, eu tô ferrado, velho. Se eu não fizer alguma coisa que... Não aguento aqui... Eu experimentei a primeira vez o que é solidão, talvez porque eu sempre tive um irmão mais novo, né? Sempre nossa família e tal. Você nunca experimenta, assim, esse sentimento de estar meio que sozinho e tal. Aí ali eu falei, eu preciso mudar, né? Preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei, cara, lá na Alemanha, começar a falar com as pessoas. Aí foi mudando mesmo. Eu voltei muito mais comunicativo, já muito pra frente, assim, tá? E aí meio que mudei. Meio que por essa necessidade pra não ter a dor, né? Entendi. E o que você foi fazer lá na Alemanha? O que rolou para você ir para lá? Eu estudei em escola alemã a vida inteira, né? Então já tinha esse vínculo. Aí eu fiz um intercâmbio com uma professora que me indicou, falou, pô, consegui uma vaga para você na escola lá, meio que não vai pagar nada, sabe aqueles anjo assim que aparece. Aí consegui, fui, gostei demais da vida na Europa, né? Nunca tinha vivido aquilo, achei tudo muito surreal, fiquei lá um ano, não sei o quê. Vi que dava para talvez pensar numa vida lá, em alguma coisa por lá, e eu falei, eu quero fazer faculdade aqui, né? Na Alemanha e tal, um negócio totalmente diferente. Vou voltar pesadão, né? Voltar e tal. Voando. E aí voltei pro Brasil, me formei no colégio, meio que fui me preparando para ir fazer faculdade na Alemanha e tal. Aí acabei perdendo minha mãe, né? Foi um momento muito difícil assim na minha vida mas aí fui mesmo, passei na faculdade, fui, aí né, levei meu irmão comigo tal, e aí fui indo, né? Aí começa... Formei lá e aí foi muito legal, assim, pra mim. Eu sempre achei que São Paulo tinha muita empresa alemã, achei não, né? São Paulo, aliás, na época, pelo menos em 2006, não quero falar uma besteira aqui, mas eu acho que em 2006, São Paulo era a segunda cidade com o maior número de empresas alemãs no mundo, depois de Hamburgo, na Alemanha. Então tinha mais do que Berlim, tinha mais do que Munique de empresas alemãs aqui em São Paulo. Então meu tio era diretor da Mercedes, tal, eu falava, cara, eu quero ter essa vida, né, sou mega executivo de uma multinacional, não sei o que lá. E eu falei, pô, fazendo faculdade na Alemanha vai me abrir muito mais portas, estudo e tal. E no final minha vida mudou totalmente, não fui para esse caminho, né? Mas era o que eu acreditava na época, que era o certo. Aí eu fui atrás disso, assim. Sim. E tem alguma coisa que aconteceu lá, assim, que poucas pessoas sabem, minoria de pessoas sabe, assim, alguma curiosidade, alguma coisa que você... Putz, várias coisas. Várias. Sempre tem um monte de coisa, mas o que não diria que aconteceu na Alemanha, mas foi na época que eu morava lá. Eu fiz uma viagem de 3 meses, meio que de carona, não sei o que, pelo Oriente Médio. Eu até pus isso no livro, esse acontecimento. Fiz uma viagem de carona, foi um negócio muito marcante pra mim, né? Eu fui detido, né? Fui meio que preso em Israel. Meio que uma cagada ali, uma besteira ali. E conheci basicamente estava de Você fez alguma coisa que a cultura não... Eu estava viajando sozinho pelo Oriente Médio. Eu fui para o Egito, não sei o que, eu estava no Egito, eu peguei um ônibus de Cairo, no Egito, para Jerusalém. E na época acho que era 36 horas essa viagem, pelo deserto ali e tal. Entra pelo sul de Israel e vai subindo e tal. Eu tinha vindo de Jerusalém de carona e estava voltando de ônibus.
tava perto da hora de eu ir embora, assim, já tinha passado um maior tempão, tinha ido pro Líbano, um monte de lugar. E aí eu sentei do lado do ônibus, imagina, 36 horas de viagem, e o ônibus me quebrou. Depois de 12 horas de viagem no meio do deserto, o ônibus quebra, a gente fica mais 24 horas parado no mesmo lugar, no deserto. Então a viagem que ia demorar 36 horas demorou 2 dias, quase 3 dias, e tinha um cara do meu lado que era um egípcio, que morava em Jerusalém, e a gente conseguia meio que se comunicar ali meio que por mímica, falando um inglês meio macarrônico os dois e tal. Mas ficamos meio que brother, assim, sabe quando você sente a energia da pessoa e tal? Eu falei que eu era brasileiro, que eu adorava o mundo árabe, que eu era um curioso e não sei o que lá. E ele falou, cara, vai ter o fim do Ramadã, que é quando eles fazem jejum, né? Ficam 40 dias fazendo jejum. E aí, quando acaba esses 40 dias de jejum, eles jejuam durante o dia, né? Aí eles comem só à noite. Durante 40 dias. É um negócio mega importante. É o evento meio que do ano pro mundo árabe, né? E lá em Jerusalém é a Al-Aqsa Moshe, onde Maomé foi pro céu cavalar ao lado dele. Tô contando muito, mas é interessante, né? Então é um lugar sagrado. E você não pode entrar lá. Assim, se você não é muçulmano. Nunca. Nem para visitar. E quem cuida para que ninguém entre lá é o exército de Israel. Que é o exército foda, assim, né? Já imagina que aconteceu. E esse cara falou pra mim, eu falei, meu sonho é acontecer um negócio desse. Ele falou, cara, vai rolar uma festa e tal, vamos botar umas roupas lá, você entra comigo. Vem nessa parada comigo, dificilmente alguém do mundo ocidental vê isso e tal. Eu já, né, brasileiro, aquele esquema. Eu vou e não sei o que lá e tal, e fui. E no que eu tava entrando no lugar, não deu outra. Os 2 caras do exército que estavam meio que patrulhando ali me abordaram, falaram comigo, enfim, resumindo, me pegaram. Queria entender o que eu tava fazendo ali. Aí foi a madrugada inteira, fui sendo interrogado, aí mudava de lugar, eu era interrogado por um outro cara, assim, bem coisa de filme, assim, meio, até um terrorismo meio psicológico. Me perguntavam as mesmas coisas de novo, de um jeito diferente, né? Então eu fui detido. E no inglês, falavam no inglês. Nisso eu fui detido 8 da noite, quando deu 6 da manhã, e era o dia seguinte pra eu ir embora de Israel, era o meu voo, eu tinha passagem pra esse dia pra ir embora. E depois de 3 meses lá, quando deu 6 da manhã, meu voo era coisa de, sei lá, 4 da tarde, os caras me levaram como se fosse pra um delegado, assim, um cara maior, negócio. Eu comecei a explicar pra ele, falei, cara, eu sou um brasileiro, sei o que. Ele falou pra mim, cara, você eu já entendi, você é meio que um imbecil, assim, o cara falou. Ele falou, eu quero entender por que esse cara queria te levar lá. Né? Por que esse cara, ele sabe que é pecado. Ele falou, o exército de Israel salvou sua vida, velho. Porque se você entrar lá e o muçulmano te ver, ele pode te dar uma facada e te matar, ele tá no direito dele, porque você não pode entrar lá. Então você devia ficar feliz que a gente te pegou e te deteve, e fazendo você passar por tudo isso e tal. Falou, pode ir embora, né? Você pode ir lá pegar seu voo. Mandou uma viatura, me levou. Então eu estava em Jerusalém, fui até Tel Aviv, que é a capital de Israel. Eles me levaram de viatura, me deixaram no aeroporto. E aí eu fui embora no aeroporto, ainda rolou um monte de problema no aeroporto e tal. Mas enfim, aí eu fui embora. Então esse é um negócio que me marcou muito, assim, nesse preso em outro país, ser interrogado, uma mega, entre aspas, uma conspiração, sei lá o que aconteceu, entendeu? Até hoje eu não entendi o que aconteceu, mas isso é algo que pouca gente sabe. Que loucura. Que coisa de doido. Eu era meio doido, assim. Esse foi um dos meus porquês sempre, né? Viajar o mundo, sempre quis ter liberdade, livre sobre isso. Né? Isso. Eu ia até aproveitando, pegando esse gancho, você é um cara que viajou o quê? 40 países, mais ou menos, já? Eu nem sei, mas bastante. Viajou o mundo inteiro. Conheceu culturas diferentes, pessoas diferentes, até empreendendo, né? Tendo negócios. E por que você fala tanto de liberdade? Por que hoje esse é o tema? O que te motivou a falar muito sobre isso? Porque é engraçado, porque sempre foi o meu drive, então eu sempre quis, assim, muito mais do que ter as coisas e tal, era meio que ser livre. Eu não sei se isso vem dos meus avós, né, que fugiram de guerra e deixaram tudo pra trás, e meio que sempre foi uma coisa, assim, de muito menos o ter carro, ter casa, ter bagulhos, assim, nunca foi um assunto na minha família, meio que posse, adquirir, acumular. E sempre foi um lance de natureza, de ser livre, de viajar, de conhecer o mundo, entendeu? Que Deus fez isso aqui maravilhoso, e seria um pecado você ir embora sem ter conhecido nada, sabe? Falar com São Pedro lá, ele falou, pô, você foi pra Austrália, conhecer lá o Big Reef, né? Que eu deixei lá um santuário marinho, não sei o que. Ele falou, pô, não, era um cara de São Paulo que eu não fiz isso. Pô, mas você foi pra Roma, conheceu lá tudo em Roma, onde Jesus mandou lá meu filho e tal. Não, puta, não fui e tal. Eu tinha isso muito assim, eu não quero ser essa pessoa, entendeu? Eu não quero trabalhar a vida inteira a mesma coisa, não conhecer muito. Eu queria muito conhecer o mundo. E aí foi vindo só a confirmação. À medida que eu fui lendo biografia de caras de muito sucesso, o próprio Bill Gates, uma biografia que eu gosto muito, né, que chegou lá e doa tudo. Aí você começa a perceber meio que é um padrão, assim, que as pessoas meio que correm muito atrás da grana, muito atrás de ter as coisas, e no final, e que não é isso, elas só querem ter o tempo de volta.
Entendeu? Então isso eu sempre tive Você perde o muito tempo claro. pra ganhar o dinheiro e aí depois você vende o dinheiro pra tentar conseguir um pouquinho mais de tempo. Exato. E isso pra mim nunca fechou muito essa conta, entendeu? Então eu, graças a Deus, hoje minha vida me permitiu isso. Também abri mão de muita coisa. Aprendi, poxa, deixei de fazer negócios talvez muito, muito bons financeiramente pra mim, mas porque ia me custar um tempo, ia me prender de uma forma que pra mim não vale, entendeu? Assim, não vale mais. Puta, quanto dinheiro eu preciso ganhar mais para abrir mão sabe, dessa liberdade que eu tenho. Liberdade para mim é você ter esse poder de escolha, sabe, assim, não é nem muito... É de você decidir o rumo da tua vida. Por exemplo, eu me sinto preso hoje em me disciplinar para fazer dieta e academia, mas fui eu que escolhi fazer isso, entendeu? Então, assim, você pode também criar coisas que você não gosta de fazer, mas por decisão sua, sabe, assim, isso para mim é liberdade, é você ter o controle total da tua vida e você dizer para onde que ela vai, sabe assim? E o que você vai fazer com o teu tempo, isso é muito foda. E você não precisa de muito dinheiro. Dentro daquilo que você tem controle, né? Porque tem coisas que são fatores externos que você sempre vai estar à deriva, né? Exato. Mas dentro daquilo que você pode fazer das suas escolhas, né? Que é o maior poder do mundo que foi nos dado, né? Que é o livre-arbítrio. Exato. Como você vai usar ele, né? De que maneira você vai usar. E que as escolhas não sejam certo suas. ou errado, não existe certo ou errado, né? E para mim, principal, eu botei no livro isso, que as escolhas sejam suas. Porque hoje a gente nem sabe mais, eu nem sei mais se a minha opinião que eu tô falando aqui pra você é realmente minha. Se não é uma influência de todo meio. Ou se eu peguei carona nela num post que eu vi no Instagram, e passei a acreditar nisso. Em alguma coisa que um cara me falou num treinamento, entendeu? E meio que foi pregnado ali, eu nem sei se isso realmente sou eu que tô falando ou se já é uma fumaça aqui, entendeu? Sim. E eu acho que é exatamente isso, que é você saber que a escolha é sua, você ter certeza que é você quem está tomando as decisões, pelas razões corretas, sabe? Isso eu acho foda. Sim, e pegando esse gancho, eu costumo falar até também para o pessoal, eu acho que eu trouxe isso para mim e eu gosto de compartilhar, que cara, nós somos seres influenciáveis e influenciadores ao mesmo tempo. Ninguém é 100% influenciador e ninguém é 100% influenciável. Por quê? Porque, cara, o sonho que você tem, né? A gente fala muito disso empreendendo, a gente fala muito de sonho, a gente fala muito de motivo. Mas esse sonho que você tem, ele de certa forma foi influenciado, seja pela sua família lá no seu berço, seja na escola, os amigos que você via, talvez eles tendo alguma coisa que você não tinha, você falava, poxa, eu fui influenciado e quando tiver a possibilidade eu quero ter. Só que a questão é a liberdade também de você se permitir. Quem eu vou me deixar influenciar? Eu vou ser influenciado por quem, né? Porque vai acontecer. Eu nunca tinha tido uma vontade de fazer viagem de navio. Eu falo pro pessoal, nunca tinha tido esse desejo, até trabalhar com marketing de relacionamento. Eu quero fazer um cruzeiro, tá lá, é um sonho meu. Não era. Só que quando eu entrei naquele universo, eu vi as pessoas tendo resultado, eu vi energia, eu vi os depoimentos, criou aquele desejo e aquilo passou, eu acabei tomando posse daquilo. E eu acho que existem aqueles sonhos, são influenciados, só que tem coisa que faz sentido e tem coisa que não faz sentido. E quando esse sonho ele é influenciado e não faz sentido, não dá um mês você já tá desistindo dele, né? Porque ele não faz sentido, né? Ele não criou a raiz, né? Ele é aquele sonho superficial, né? E que não é nem seu, de fato, talvez. Se ele não faz sentido, ele não é seu, entendeu? Ele veio, ficou ali um tempo e foi embora. Isso. E igual você, assim, vê toda aquela energia, aquela movimentação da galera querendo ir e tal, pô, isso é legal isso aí, né? E tal, mas você vê que você é influenciado também. Sim. Você já viu falar bastante disso em treinamento? Sim. Eu conto isso no mundo inteiro por um dia eu dou palestra, né? Que meu maior sonho hoje é ver a Terra nascendo da Lua. Né? Imagina essa, a minha cena que eu tenho na minha cabeça você tá sentado na Lua e ver a Terra nascer assim, ó, gigantesca no horizonte. Já imaginou? Então eu tenho esse sonho hoje. Mas eu não tinha ele quando eu era pequeno, entendeu? Ele veio em algum... Eu tenho ele há uns 10 anos, mas eu sei que ele veio, entendeu? Eu vi alguma vez, há 10 anos atrás, o negócio de você sair da atmosfera e ver a Terra de fora e voltar, aquele negócio da Virgin Galactic lá, do Richard Branson, do inglês lá. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, imagina que doido que deve ser ver o nascer da Terra. Da Lua. E totalmente X esse sonho. Era totalmente impensável o negócio dele. De repente os bilionários começam a acelerar e começam a querer ir pro espaço e começam a acelerar isso e tal. E agora um monte de bilionário já tá indo pro espaço. E hoje pra mim, não é, eu tenho certeza que eu vou realizar esse sonho. Entendeu?
Olha que louco que é isso, né? Mas na época ele fez sentido, não era meu. Peguei, meio que fui fazendo sentido para mim, fui desejando aquilo e na minha cabeça, né, eu acredito na minha realidade, que eu materializei aquilo quase que de certa forma, porque hoje para mim vai acontecer. Antes era um negócio só para astronauta, eu jamais ia conseguir fazer isso, e hoje eu sei que é um negócio em questão de você pagar e você vai, entendeu? O Elon Musk já anunciou que quer fazer o negócio acontecer, 3 diazinhos, vai até a Lua e volta. Já fizeram o cálculo de uma brincadeira dessa? Ainda não? De valores? É? Não, só tem especulação, mas falam $1 milhão. $1 milhão. Fazer, pro assim, que faz, né? Dinheiro, então, claro, sim, mas porra, tá indo até a Lua, só ir, né? É um negócio surreal, né? Então, também acho que assim, tem muita gente que tem $1 milhão pra gastar nisso, entendeu? Então é algo que muita gente vai fazer. E daqui a talvez 10 anos vai ser $100 mil ou $10 mil. Vai criar uma demanda maior. Voar de avião há 40 anos atrás era o preço de um automóvel. Entendeu? Hoje é uma coisa muito, muito barata. Um telefone e trocava num terreno. Ia no IPTU, daí no imposto de renda. Agora, a sua linha telefônica. descartável praticamente. Então, não sei como vai estar daqui a 20 anos. Sim. Né? Talvez nossos filhos, quando eles tiverem filhos, vai ser uma coisa comum. Ir pra Lua, igual talvez vou pra Austrália ali. Marte talvez vai ser mais desafiador, entendeu? É muito louco isso, né? O poder do sonho, né? Tudo começa pelo sonho. Muita gente sonhando. E pegando esse gancho de sonho, você sempre sonhou em empreender, em, por exemplo, se tornar essa referência, esse líder que já treinou o quê? Umas quantas mil pessoas? Milhões já. Já milhões. Presencialmente mais de 1,5 milhão. Mais de 1,5 milhão de pessoas. E online. Você imaginava que um dia isso ia acontecer? Era seu sonho? Não tava? Como é que a sua vida? Você vai para a Alemanha, conhece o mundo... E como é que essa rota vai se direcionando, esse caminho vai indo pra isso? O que foi acontecendo assim? Quando eu era moleque, assim, né? Quando a gente tem aqueles meio que sonhos de criança, quando eu era moleque, eu sonhava meio que pensava em ser... Eu sempre fui meio nerd. Então eu pensava em fazer 2 coisas. Eu pensava em ou ser arqueólogo, né? Assim, que eu achava meio Indiana Jones, sabe? Aquela coisa, aquilo me tinha uma magia, aquilo me atraía muito. E por outro lado, quando eu fui ficando mais velho ainda, eu fui meio que me conscientizando realmente que eu ia ter que ter uma profissão, estudar biotecnologia. Então assim, eu pensava em fazer coisas com tipo laboratório, sabe assim? Só que dinheiro sempre foi um tema na minha casa. Assim, né? Meus pais eram divorciados, né? E sempre minha mãe, 2 empregos, ralando. Então sempre assim, nunca faltou nada, graças a Deus. Tá? Mas aquela coisa assim, no supermercado, quero pegar eu lembro muito do Chandelle, sabe? Do Danette, aquele Chandelle, que era Chandelle, que era preto, né? Cara, era assim, aquilo era caro, entendeu? Então a gente ia no supermercado com minha mãe, eu quero não dá, entendeu? Então tinha algumas coisas que pra minha mãe era assim, não, isso é supérfluo, não vou gastar dinheiro com isso. E então assim, dinheiro era um negócio que permeava, e minha mãe brigava sempre com meu pai, sempre nas ligações, ela brigando, precisa de dinheiro pra material escolar, pra não sei o que, sabe? Então eu tinha isso que eu queria ser, arqueólogo, biotecnólogo, mas eu também tinha muita certeza que eu queria ter dinheiro, velho. Eu queria ter dinheiro, eu queria ser rico. E à medida que eu fui quase chegando no colegial, terminando o colegial ali, quase na hora do vamos ver para escolher uma profissão que eu também acho mó errado, né? Você também tem que tomar uma escolha com 18, 17, sem 18 ter experiência anos, de nada. para sempre, sem ter experiência de nada. Então eu sabia que eu queria ganhar dinheiro. Falei, cara, o que eu vou fazer? Não sabia de fato o que eu queria fazer, não sabia nada. Falei, cara, eu vou fazer administração. Vou escolher uma boa escola para virar um bom administrador, porque eu imaginei que era uma coisa geral. E eu falei, cara, se eu quiser ganhar dinheiro, eu tenho que saber administrar, né? Qualquer coisa que seja. E aí foi essa mais ou menos a decisão, assim, foi meio que nessa linha. E aí na faculdade eu me encantei por economia, finanças, que aí não por causa de dinheiro, mas é mais pela parte de matemática mesmo, sempre gostei de matemática e tal. Aí eu fui indo para esse caminho, pensei assim, cara, um cara que é bom de financeiro, o cara vai ter dinheiro. Tipo, se o cara cuida do dinheiro, então assim, meio que foi esse o raciocínio, velho. E aí eu comecei minha carreira assim, né, na área financeira, não sei o que lá. E aí conheci o marketing de relacionamento, fui convidado, como todo mundo, e me encantei. Assim, nunca me imaginei vendendo, nunca me imaginei falando em público, né, nada. Só que me descobri, né, me permiti começar algo novo, aprender algo novo, que acho que é outra mega virtude que todo mundo que tem sucesso tem, que é essa coisa de nunca ficar satisfeito se não aprendeu algo novo, sabe assim? Sempre tá esvaziando o copo e... Eu acho que isso foi meio que inconsciente, sem saber, né? Fui meio que aberto a isso e aí foi acontecendo. E aí me descobri nesse mundo e realmente eu nasci pra fazer isso. Hoje, você me fala pra ficar numa planilha de Excel, é quase que tortura, entendeu? Então, doida, né? Sim. As coisas mudam. Então, eu realmente lá quando eu era moleque, eu não sabia o que eu queria ser, entendeu? De fato.
Top. E aí, quando você... Alemanha, você volta pro Brasil, ou você fica lá um período trabalhando? Não, volta pro Brasil. Terminei a faculdade lá, voltei pro Brasil. Volta já como um empreendedor, sabendo pra onde vai, ou não? Vai pra essa área mais de finanças? Fui trainee de empresa. Aí eu entrei no trainee da KPMG, que é uma empresa de consultoria e auditoria. Trainee, né? Que é aquele... Você sabe trainee, sim, né? sim, Negócio programa pra meio que, preparar um gerente, né? E tal, E você roda em várias áreas da empresa também por isso, porque eu falei, não sei se é exatamente finanças que eu quero, eu queria conhecer outras áreas da empresa e tal. Então foi bem legal, mas acabei indo para finanças mesmo. Lá. Aí saí de lá para uma indústria química, então virei aí meio que controller, né, que é tipo gerente financeiro de uma multinacional química. Então terminei o trainee lá, aí depois fui para essa indústria química e até que ganhava, aí fiz pós-graduação em contabilidade na Federal do Paraná, em contabilidade, né, então imagina, nada a ver. Aí fiz tudo isso. E aí fui convidado, aí estava insatisfeito, né? Era lá gerente financeiro da indústria química, todo dia a mesma coisa, planilha, aquela rotina, eu olhava a minha perspectiva, putz, cara, eu olhava lá o diretor financeiro da empresa, o presidente da empresa, eu falava, nem presidente eu queria ser, sabe? Não é uma coisa que me inspira, ainda mais a indústria era um negócio químico, só da cáustica, peróxido, sabe? Zero conexão com o produto, sabe? Assim, putz, eu começava realmente a falar, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Ralei tanto, pô, fiz só com fora. Tô ganhando bem. Ganho bem, mas... Falta não tanto, preenche, né? Falta tanta coisa, né? E aí foi lindo, né? Porque aí me convidaram para uma reunião, né? Marketing de rede, aí foi uma porta que se abriu, né? Eu não tinha dinheiro para abrir um negócio próprio na época, nunca tinha sido empreendedor, então, putz, na época não tinha muita coisa de internet, YouTube, né? Dropshipping, esse mundo mobile, né? Que tem hoje. Então, na época, se você quisesse empreender, ou você inventava o Facebook lá, você era um mega de um programador, ou você abria uma franquia, né? Mas precisava ter dinheiro para isso. Né? E aí, de repente, apareceu o marketing de relacionamento, que eu vi, caramba, existe isso. E era uma mega alternativa, né? Na época era única, na minha opinião, um jeito de você empreender sem muito risco, sem muito investimento, Total. Sem muita experiência. Hoje eu acho que tem vários caminhos, mas na época era meio que o único, assim, que eu me lembre que dava pra você fazer isso, entendeu? Sem muita experiência, sem muita experiência técnica em alguma área, né? Então... Aí foi isso, aí eu conheci e comecei como todo mundo. E aí quando você começa dentro do marketing de relacionamento, você tem resultado rápido? O que foi mais difícil talvez no seu processo ali no início, na sua jornada empreendedora, seja para marketing de relacionamento ou não? O que você acha assim que para você foi o mais difícil ali nos primeiros 12 meses, nos primeiros 2 anos, assim? Para mim, de verdade, sempre foi meio que controlar o meu próprio, a minha própria expectativa, o meu próprio temperamento, o meu próprio comportamento, sabe assim? Isso foi uma das coisas que sempre me atrapalhou muito, porque eu sempre fui muito pilhado, sempre queria que as pessoas, né, e financeiro também, que é muita matemática, é muito assim, cara, eu faço assim, eu queria que a pessoa isso, entendesse. sai isso, sabe assim? E até tecnologia tem um pouco esse mal, né? Hoje a tecnologia, você dá um comando, ela responde e tal, e você meio que espera isso das pessoas também, né? Você vai falar uma coisa, já vai vir a resposta e já vai, sabe? Então eu tinha muito isso de querer, às vezes, muito mais que todo mundo e meio chefe, sabe assim? Então quando eu comecei a empreender, eu quis ser meio chefe e tal, eu errei nisso, eu não entendia direito o que era liderar, sabe? Eu não entendia nada disso. E o bom é que eu estava fazendo isso junto com o meu emprego, né? O legal de empreender no marketing de relacionamento é que eu fiz durante 1 ano e meio, durante 18 meses, junto com o meu trabalho. Então, meio que sem mudar nada muito drasticamente na minha vida, eu só comecei a me dedicar meu tempo livre para esse novo negócio, entendeu? Então, eu só larguei meu emprego, vamos dizer assim, só dei o passo mais arriscado de fato, larguei minha carreira e tal, a hora que o negócio já estava rodando. Eu tava mais confiante. 18 meses, demorou 18 meses para ter essa confiança ao ponto de falar, não, eu vou me dedicar só a isso aqui, né, que é o meu negócio mesmo. E foi lindo, porque desde lá, que foi setembro de 2012, eu nunca mais, né, assim, trabalhei para ninguém na vida, eu consegui fazer os meus empreendimentos, vamos dizer assim, darem certo, né? Aos trancos e barrancos, sempre tinha os desafios, no Brasil, principalmente no Brasil, mas até que deu certo. E o que você acha? Hoje, as pessoas acreditam que, principalmente pós-pandemia, acelerou esse pensamento, essa urgência na mente de, putz, eu preciso ter uma outra fonte de renda, eu preciso empreender, não depender somente de um salário, né? Não depender de hipótese nenhuma de um INSS no futuro, né? Mas o que você acha que mais trava as pessoas, assim, de dar o primeiro passo, até dentro do marketing de relacionamento? Elas querem muito, mas ainda falta atitude, o que... Eu, com certeza, na minha visão, é a zona de conforto.
E, assim, o que impede as pessoas é a zona de conforto. Acho que você falou bem, acho que a pandemia acelerou esse processo, mas é aquela coisa que é meio milenar, né? O conhecimento. Faz, pô, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Isso aí Só que meio que assim, a pandemia que deu esse choque, né? Fez as pessoas sentirem na pele. O cara que vendia negocinho no estádio de futebol, especialmente os informais no Brasil, essa galera sentiu na pele, entendeu? Que é o seu negócio desaparecer da noite pro dia meio que sem culpa sua, né? E acho que isso foi bom, né? Para ter meio que um despertar para as pessoas, até para o empreendedorismo maior, até para isso que você falou, né? Ter mais de uma fonte de renda e tal. Mas o que ainda impede todo mundo de fazer isso é a zona de conforto. Aquele tá ruim, mas tá bom, sabe? É aquele exemplo de você sentar no prego. Sabe? Você sentou no prego. Sentou no prego. Aí se você se mexer, dói. Então é melhor ficar paradinho. Só que você tá sentado no meio de um prego, entendeu? Então é meio surreal essa cena, mas a zona de conforto é isso, e na minha visão, assim, principalmente o que a gente faz de lidar com muita gente, conhecer muita gente, ver a história de muita gente, 90% é isso, assim. O cara nunca vai falar que é isso, né? Jamais, 1000 desculpas. Mas no fundo é isso. E parece que tem uma, não sei se é uma síndrome, o que é, e eu já tive isso também, de assumir compromissos. Porque a partir do momento que você começa algo e você para, você se sente mais fracassado, ou talvez mais impotente, menos capaz, do que se você não tivesse começado. Porque você tá lá na zona de conforto, é aquilo, tá doendo, mas você fala assim, cara, meio que você estabelece, você pode se enganar, mas você acaba acreditando naquilo. Quando você dá um passo e volta... Ou, por exemplo, a pessoa que não crê nela, na capacidade dela, ela dá os primeiros passos. Aí ela olha pra trás e ela fala, nossa, se eu voltar, e agora? Tipo, é aquela sensação de fracasso. O que as pessoas vão falar de mim e tal. Então, putz, tá doendo, mas se der pra gente empurrar, vamos empurrando. Talvez seja um pouco disso também. Também, com certeza. Com certeza. Muito louco, né? São vários fatores, né? Na minha vida eu vejo que a zona de conforto é muito grande, mas eu concordo. Tem isso daí. E muito medo do que as pessoas vão pensar, né? Uma vez eu vi um senhor falando, foi até no podcast que eu vi, ele falou assim, aos 20 você pensa pra cara, você dá muita importância ou dá total importância porque as pessoas vão pensar, o que as pessoas pensam de você. Aos 40 você já não se importa mais muito com o que as pessoas vão pensar de você. E aos 60 você se dá conta de que ninguém nunca teve pensando em você. Entendeu? Então, eu também... Forte isso. Isso é forte, né? E é verdade, assim, no fundo, né? Então a gente também fica pensando muito nisso, mas eu acho que é muito mais uma questão de compromisso pessoal. Por exemplo, eu nunca comecei... Não vou falar nunca começaria, mas eu nunca comecei um podcast como esse. Eu acho um mega ato de coragem seu e legal pra caramba, porque assim, por causa disso. Eu disse, se eu começar um podcast, vamos dizer que seja semanal, eu vou fazer essa porra toda semana, sei lá, até o fim da minha vida, entendeu? Porque se é um negócio que, né, é pra começar e meio que não tem um horizonte de terminar, então, porra, é uma decisão importante que você tem que tomar, porque eu concordo. Mas não é nem pelo que os outros vão pensar, é muito o que você falou de você se sentir um fracassado e tal. Então, porra, é até legal de estar no primeiro aqui, né? Tomara que tenha 1000, né? Episódio 1000. Você me convide para o episódio 1000. Daqui a sei lá quanto tempo, 10 anos, sei lá quando, mas é um ato de coragem, entendeu? Se comprometer. Claro, também, né? claro. E até com você mesmo, assim, né? E principalmente com as pessoas que estão mais perto de você, que você ama e tal. Acho que não parece, não dá essa mensagem, né? Sim. Eu que tenho filho, eu sei que vai ter filho aí. Você pensa também muito... Hoje uma das coisas que eu mais penso é isso, cara. Como que o meu filho vai olhar pra mim? Né? Como que meu filho vai me olhar? Entendeu? Então, se eu assumir isso aqui agora e desistir, né, que efeito vai ter sobre eles? Que efeito a minha decisão agora vai ter sobre eles e tal? Até um lance de política, né? Tá tudo muito polarizado, política. Uma vez uma pessoa que é muito importante para mim, que me influencia muito, falou assim, pô, você não devia falar tanto de política, sobre os juízes na sua rede social e tal. Eu falo, cara, mas eu me sinto nessa obrigação e é o que eu sinto, entendeu? É o que eu sinto, me sinto indignado com muita coisa e tal. E eu quero pôr pra fora, mas você não deveria, você pode ser retalhado, não sei o que, não sei o que. Aí eu pensei nisso, cara, mas como que meu filho vai pensar que meu pai ficou quieto diante de um monte de sacanagem que foi feita? Então pelo menos eu vou falar, cara, realmente foi feito um monte de sacanagem que eu não concordei, mas mano, eu aqui, me expus, fui censurado na rede social, sabe assim, e às vezes tenho até medo de ter que sair do Brasil, os caras pegarem meu passaporte ou sei lá o que, sabe assim, mas se tiver eu vou fazer, porque eu acho que é muito também o exemplo que você dá pra quem você ama
E falando em liderança, liderar é exemplo, né? Então, assim, na minha visão, o único jeito de liderar é com exemplo. Então, hoje que eu tenho muito mais clareza disso, eu cuido muito do meu exemplo, entendeu? Assim, cara, qual que é o exemplo que eu vou dar? Para quem eu amo e para quem eu lidero e para todo mundo, né? Então... Sensacional. E pegando essa parte aí de liderança, todo empreendedor de sucesso ou pessoa de sucesso, ela lidera. Ela influencia positivamente pessoas ou não também, né? Porque existem líderes que criam um objetivo ali em comum e fazem com que pessoas se despertem dentro daquela visão para remar junto. É basicamente isso. E a história já mostrou que nem sempre é pro bem. Mas qual fator você atribui para você ou para esses grandes líderes que influenciam milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas? Qual que é o fator que você atribui para eles conseguirem influenciar essas milhões de pessoas, liderar essas milhões de pessoas? É difícil pegar um raio-x, assim, exato, mas tem os pontos em comum, eu concordo muito com o que você falou e no fundo acho que vale também dividir com quem está escutando aqui e assistindo. É isso, assim, a pessoa lidera. Se ela vai liderar para o bem ou para o mal, aí tem muito a ver com caráter, né? Mas as habilidades que ela tem para liderar são as mesmas, né? De Gandhi a Hitler, de Jesus a Nelson Mandela, entendeu? No fundo, as habilidades são as mesmas, que é, na minha visão, né? Tem uma visão muito clara do futuro, né? Aquela história da Terra Prometida, né? Então, existe uma Terra Prometida e nós vamos juntos para lá. Se você pegar todos os líderes do mundo, a mensagem é sempre essa. Tira o contexto histórico, religioso, geopolítico, cultural e etc., temporal, a mensagem é sempre essa, de todos. Existe uma Terra Prometida e nós vamos juntos para lá. É isso. Então, assim, o cara que quer liderar, ele tem que ter muito claro qual é essa Terra Prometida e saber mostrar para as pessoas o quanto elas também podem se beneficiar dessa Terra Prometida, né? Então, no fundo, a essência é um pouco essa. Aí você vai empacotando num assunto que for, né? Mas eu acho que o raio-x é esse. E aí te respondendo, poxa, como deixar cada vez mais clara essa visão dessa Terra Prometida, cada vez mais viva no coração das pessoas isso, e aí eu acho que entra as habilidades, né? Que aí sim é uma pessoa de muito entusiasmo, brilho no olho muito forte, né? Persuasão, exemplo. Então, assim, principalmente você, né, walk the talk, né? Você viver aquilo que você prega. Então, se você é um líder religioso, porra, é você ser exemplo disso, de conduta, de ética. Congruente, né? Congruente com aquilo que você fala. Se eu sou, por exemplo, líder de uma célula do Alcoólatras Anônimos, tá? Cara, eu tô lá há 20 anos limpo, né? Que eu não bebo e tal. Se eu sou líder de uma célula dessa, a primeira coisa que eu preciso para conseguir liderar é ser exemplo daquilo que eu prego. Porque a partir do momento que se eu desviar um pouco daquilo, como eu sou líder, né? Todo mundo tá olhando para você, já era. Ninguém mais vai te ouvir, entendeu? Fala, cara, o cara tá aqui a célula da Alcoólatras Anônimos, eu vi ele tomando um uísque ontem num bar. Acabou, ninguém vai, entendeu? Não tem como você conseguir liderar sem você ser exemplo daquilo que você está pregando, naquela busca pela Terra Prometida, entendeu? Você tem que ser o seu primeiro seguidor. E eu acho que, não sei se eu te respondi, né, mas eu acho que assim, as principais habilidades, vamos chamar assim, ou dons, ou qualidades dos principais líderes, pelo menos quem eu já estudei, é isso. É ter uma visão muito clara de onde estão indo, de qual é essa Terra Prometida para as pessoas também, né, não só para si mesmo. Ser exemplo do caminhar em busca disso, né, ser o primeiro a percorrer o percurso e servir, né, e ajudar que as pessoas também venham, né, e alinhar os seus objetivos com o das pessoas para que todo mundo meio que alcance a Terra Prometida. Sim. E aí entra, né, se o cara quer o mal, ele vai conseguir alinhar de alguma forma para chegar no mal, né. Mas acho que cada vez mais... Você vai criar os argumentos necessários para validar aquela ideia, né? Exato. É isso, você tem a visão, então você vai criar os mecanismos para validar essa ideia, né? E aí, acho que quanto melhor você for construindo mais persuasivo, mais enérgico, correta, eu acho que a verdade sempre ajuda, né? Então, quando você usa, vamos dizer assim, para o bem ou para a verdade, né? Você fala a verdade daquilo que você quer, das suas intenções, as pessoas sentem, né? E aí, você acredita que líder nasce ou se desenvolve? Não, acho que não nasce. Tem como, né? Vai nascer. Deus nasce, assim, já tem a... vai ser líder, o Lucas não. Então, eu acho que não. Acho que se desenvolve. Eu nunca fui líder de nada. Assim, antes, né? Vamos dizer assim, minha infância, adolescência, eu não zero à esquerda. Eu também. Também nunca fui. Eu não era exemplo de nada.
Eu não era bom jogando futebol. Eu não, assim, não era o que a gente fazia comigo criança. Eu não era muito bom aluno na escola. Sabe assim, eu não escrevia bem, minha letra era feia. Sabe assim, eu era gorducho. Eu nunca liderei nada, assim, na minha vida, entendeu? E aí, em algum momento, lendo livro, passando por alguns desafios, algumas coisas, você vai sacando, você quebra a cara, você perde uma amizade, né? Você estraga relações, você queima pontes. E aí você aprende, né? Se você tiver humildade, né? Graças a Deus, você vai aprendendo com aquilo. Né? Então você vai, peraí, dá pra ir melhorando. E aí você vai construindo o teu estilo de liderança, a tua liderança e tal. E no fundo pra mim liderar é muito autoliderar. Sabe assim? Quanto mais você olha pra dentro de você, quanto mais você se conhece, quanto mais você se entende, quanto mais você se lidera, mais forte você fica também pra liderar os outros, sabe assim? Porque você não se engana. E aí isso ajuda também as pessoas a não se enganarem, sabe assim, a saberem pra onde olhar e tal. Eu vejo hoje, assim, depois da minha trajetória liderando gente, hoje eu sinto que eu tô meio que num pico disso. Eu sei que eu sou tô na minha melhor fase, entre aspas, como líder hoje, porque eu tô liderando a mim mesmo na melhor fase. Sabe assim? Eu tô na minha melhor fase de meio que auto-performance, vamos dizer assim. Então eu sei que eu também tô na minha melhor fase como líder. Sabe assim? Eu sei que eu tô preparado pra ajudar muita gente a chegar onde quer chegar. E o legal disso, acho que o podcast é bem sugestivo, porque as pessoas te olham, né? E olha você lá movimentando multidões, e vai pro Peru, e vai pra América Latina, vai pra Colômbia agora sexta, e fazendo esses treinamentos, esses eventos. E eu acredito que a galera, muita gente, fala, nossa, você nasceu pra isso, você já deve ter escutado isso. Eu já escutei em vários lugares. Depois que a gente sai de um treinamento, a pessoa, nossa, eu gostaria de fazer isso que você faz, mas você tem um dom, né? Você tem um jeito para isso. E eu acredito, de verdade, foi uma pesquisa feita, eu não sei se na Universidade de Princeton, eles estavam analisando genes, não era nem de liderança, era de empreendedorismo. E aí, dentro do estudo deles lá, mas eu acho que depende de várias outras coisas, outros estudos, mas assim, do que eles buscavam, 3% das pessoas nasceriam mais propensas ou com esses genes de empreender. 97% não. E para mim, a questão da liderança, ela vai muito disso também. Porque, eu era uma pessoa tímida. Na época do futebol, eu lembro que eu comecei jogando, no ataque, que querendo ou não, você se expõe mais, porque eu sou responsável por fazer ganhar. E eu fui aos poucos recuando e me tornei, por exemplo, volante, que é uma posição do campo que é mais para defesa. É tipo assim, eu vou defender, eu não me exponho tanto. Eu ajudo, eu componho, mas eu não exponho tanto. E a participar de um grupo de jovens, eu tava muito mais ali querendo estar nos bastidores e ser útil e ajudar. Sempre fui proativo, mas nunca com os holofotes assim para cima de mim. Né? Então, eu acredito muito também que liderança você desenvolve. Isso que você falou, assim como empreendedorismo também. Quem sou eu para discordar de um estudo de Princeton, tá? Eu não sou ninguém, mas eu não tenho nada também teórico, não estudei o cérebro de ninguém, não vi a genética de ninguém, mas empiricamente o que eu vivi na rua ao longo desses anos todos, eu tenho muita certeza disso, que tem um pouco de talento, óbvio. Se você tiver um pouco de um talento, tal, claro que isso ajuda. Mas não tem nada a ver com nascimento, genética, dom, talento. No fundo, o que ganha é o trabalho duro. Assim, é o treino, é a disciplina. Se você nasceu com o dom do basquete e eu não, e você não treina nada e eu treino 10 horas por dia, irmão, em muito pouco tempo você não vai ter chance nenhuma contra mim, entendeu? Então, no fundo, eu acredito muito nisso hoje. Era igual o Oscar Schmidt, né? Ficava puto que os caras falavam mão santa, né? Então. Mão santa? Vem ver o tanto de horas que eu fico aqui você tem dom pra fazer isso, eu penso a mesma coisa. Galera... Eu pego pega meu vídeo no YouTube de 10 anos atrás, você vai ver o dom. Você vai olhar pra olha o Facebook lá. Entendeu? Só que você aprende, né? Acho que eu teria vergonha se eu tivesse igual 10 anos atrás. Se o cara olhasse pra mim hoje e falasse, nossa, você é ruim, hein? Cara, você faz 10 anos isso ainda não é ruim. Aí eu falei, realmente acho que eu vou mudar de comer área. Pra mim mesmo, né? Mas se o cara fala assim, você nasceu com dom pra isso, é porque eu me desenvolvi, né? Então porque eu evoluí, porque eu lembro dos primeiros que viam, davam risada, né? Do que a gente oferecia ou falava. Sim, total. E eu acho que é muito não desistir, né, velho? E aprender também a encarar os problemas de frente. Acho que uma coisa que pelo menos me ajudou muito nesse processo todo, que é a história do continua, de certa forma, isso não é nem meu, Danny Rand, que é
ela fala sobre realidade, tá? Mas eu gosto de trazer mais para dificuldade. Então, assim, não é assim... Você pode ignorar as dificuldades ou terceirizar elas, mas você nunca vai poder ignorar ou terceirizar as consequências de ter ignorado e terceirizado as suas dificuldades. Entendeu? A Ayn Rand falava sobre realidade. Você pode ignorar a realidade, mas você nunca vai poder ignorar as consequências de ignorar a realidade, entendeu? Porque vai chegar o não problema. fazer nada Vai é fazer chegar, alguma coisa. Exatamente, é uma decisão. Não fazer nada também é uma decisão. E existe uma consequência. Então, isso também foi algo que marcou na minha vida. Eu fui um cara que eu meio que nunca fugi de problema. E tem uma frase em alemão que eu gosto muito, um ditado assim, né? Que os caras falam que é du hast Leichen im Schrank, ou du hast Leichen im Keller, que é basicamente assim, pô, você tem os cadáveres no porão. Cadáver é meio que assim, empurrar para baixo do tapete as coisas. Eles falam assim, você tem cadáveres no porão. O sentido disso é assim, tá fedendo. Você não tá vendo eles aqui, mas eles estão aqui, sabe assim, eu sinto eles aqui. O problema é mais ou menos isso, quando você não encara o problema, quando você foge, quando você terceiriza, quando você não chama para você e fala, como que eu resolvo isso aqui? Dificilmente você cresce, entendeu? E se você não tá meio que crescendo, se você não tá aprendendo nada com a sua vida, você só tá envelhecendo, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar aprender alguma coisa todo dia, senão você só está envelhecendo. Isso é horrível. Eu acho que a pior coisa do mundo é se você só estiver aqui envelhecendo. Né? Eu tenho medo disso. Isso eu tenho medo. De meio que não... Sabe? Ficar só ali, parado. Não evoluir, né? Não evoluir nada, ficar meio que na mesma, não aprender nada novo. Meio que, quase vegetando, assim, eu sinto isso também. Sim. O incômodo de ficar muito parado. Perder a ambição, né? Não só a ambição financeira, que a galera acha que a ambição é financeira. Não, ambicionar, melhorar, me desenvolver mais, buscar mais, né? Uhum. Sensacional. E como que você lida, assim, ou aprendeu a lidar com as adversidades? Com essa filosofia, né, em primeiro lugar, de não fugir dela. E uma vez eu tive um negócio, uma loja de conveniência, um posto de gasolina, isso me marcou muito, que era uma época que eu ainda estava construindo um pouco essa mentalidade, né? Também já estava empreendendo? Já estava empreendendo. Já vivia já vivia do marketing de rede, então já vivia do marketing de relacionamento, empreendendo e tal. Só que o marketing de relacionamento também é um empreender light, né? É o café com leite ali. Você não assume todos. Exato. Aí eu fui meter a ser o Elon Musk ali, o serial entrepreneur, né? O empreendedor serial, e eu decidi que eu queria abrir uma rede tipo Select, sabe, de loja de conveniência? Sim. Um posto de gasolina. Sim. Aí abri uma porta nos postos aí e tal, eu falei, cara, eu vou montar esse conceito de uma lojinha e vou operar. Aí fiz a primeira, atrás do aeroporto de Congonhas, aqui um lugar top, uma rotatória, tinha um Subway, no posto tinha um Subway, então assim, uma loja de conveniência, cara, tem um funcionário, 2, entendeu? Um negócio simples de operar e tal. Cara, eu não consegui quebrar a loja. Tinha uma sócia, aquela coisa, né? E a sócia, eu só vou pôr o dinheiro e tal, que é outro conto. Por isso que hoje quando alguém me chama para fazer alguma coisa, eu falo, cara, eu vou poder me dedicar a isso de verdade. Não, você só investe, contrata alguém para tocar e tal. Esse foi o grande aprendizado dali, por exemplo, né? E aí, beleza, eu quebrei, eu perdi na brincadeira ali uns R$250 mil. E era uma época que eu tinha esse dinheiro, meio que 250 mil era tudo que eu tinha juntado, conseguido ganhar do meu outro negócio, do meu negócio principal, era meio que aquilo ali. Perdi tudo na loja, fiquei com dívida e tal, foi ruim. E aí falar com meu pai, né, reclamar, pô, merda, né, perdi 2 anos da minha vida fazendo isso e dinheiro e não sei o que. Meu pai pegou e falou assim pra mim, você não falou uma vez que você queria fazer um mestrado em Stanford lá, de empreendedorismo e não sei o que, no Vale do Silício e tal? Eu falei, pô, queria, né, um desejo. Parabéns. Ia custar uns R$250 mil mesmo. Você fez teu mestrado. Só que, tipo assim, você fez ele na vida real. E ele ainda falou assim, cara, talvez um mestradinho na faculdadezinha lá nos Estados Unidos. Não ia te ensinar. Isso que você aprendeu agora nessa queda. Essa queda não vai te matar. Você é jovem, você é inteligente, você é saudável, você pode correr atrás. Você vai recuperar essa grana. Eu sei que é foda, né, aquela coisa toda, mas você vai recuperar. Aquilo me marcou muito. Foi uma mega lição que meu pai me deu. Eu falei, cara, é verdade. Eu vou encarar isso como um mestrado que eu fiz em empreendedorismo. Quebrar, como fechar empresa e tal, e receita, e não sei o que, imposto, sabe, dívida trabalhista e processo, e tudo. E realmente foi maravilhoso. Tanto que todos os outros negócios que eu fiz foi muito diferente, foi muito melhor. Hoje eu não erro mais, entendeu? Nessas coisas. Hoje eu tenho um time bom de advogado, de contador, de tudo, sabe? Então, tudo. Então, voltando à sua pergunta, a adversidade, se ela não te matar, você vai crescer com ela, entendeu? Então, sempre tem que pensar assim, cara, isso vai me matar? Se não vai me matar,
enxerga o que vai ter de positivo nisso, abraça mesmo, porque não vai dar para empurrar o cadáver pro porão, entendeu? Abraça mesmo e extrai o que ela tem de melhor. Isso me ajudou muito, sabe assim, de não fugir, meio que não ser covarde, sabe? De encarar e, putz, tem uma coisa muito difícil que eu tenho que te falar, eu vou lá e falo, entendeu? Não fico deixando para depois, sabe assim, vamos resolver agora o problema quando ele aparece, para não crescer mais. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho, assim, aprendi, sei lá, ganhei, que me ajuda muito quando penso em empreendedorismo, entendeu? Quando penso em abrir negócio e tal. De não ficar postergando resolver problema. Porque às vezes a gente tem isso, né? Puta, tem que saber pra resolver, deixa eu fazer isso depois, vai. Não quero ver isso hoje, sabe? Que a pica é gigante. Só que esse é o problema. Só de pensar já suga energia, né? É. Sim, surreal. E qual o maior desafio você acha que de um líder? Qual o maior desafio, assim? De uma pessoa que começa a liderar? Ou no seu processo, assim? Eu acho que é se manter exemplo. Sim. Sabe assim? Não... Escorregar, a gente escorrega porque é ser humano, né? Sempre vai ter, mas... Isso, eu acho que a gente pode errar, isso tudo faz parte, né? Ninguém é perfeito, mas é o se manter exemplo, sabe assim? Que seria um pouco não desistir ou não desistir daquilo que você pregou tanto tempo, sabe? Se manter exemplo. No que eu faço, por exemplo, eu vejo que muita gente que atinge um certo patamar de liderança acaba se desviando um pouco, né, daquilo que pregava e promovia e tal. Eu particularmente, eu tento, óbvio, diferente, muita coisa muda, mas eu tento me manter exemplo naquilo que eu prego e tal, entendeu? Porque eu acho que esse é o correto, mas não... A gente tem que olhar muito para Jesus, né? Se existiu algum líder realmente, o líder da humanidade, né, respeitando aí todas as crenças de todo mundo e tal, foi Jesus, né? Independente do que você acredita, foi uma pessoa emblemática. Se você é ubandista e tal, tem que concordar, até muçulmano concorda que houve um líder, um cara chamado Jesus, não acham que ele era filho de Deus nem nada, mas que era um cara muito influente, muito importante, que veio do nada, né? Que nasceu numa manjedoura e tal. Então, é difícil ignorá-lo, né? E a base da liderança de Cristo era exemplo e servidão, né? Então, ser exemplo e servir. Então, não tem muito como fugir disso. E hoje, parando para pensar, eu acho que é exatamente isso. O líder, ele perde a liderança dele quando ele deixa de ser exemplo. Principalmente, entendeu? Show. Fenomenal. E qual, pra gente já encerrando, qual o maior desafio ou o momento mais marcante da sua vida? E que eu sei que o Lucas, né? Todo mundo é a soma de vários acontecimentos, de hábitos, de experiências, de histórias. Mas qual o momento assim mais marcante para determinar a pessoa que você é hoje? O líder, a referência, o pai, o empreendedor, o Lucas, assim. Com certeza foi a morte da minha mãe, cedo. Esse acontecimento foi o grande acontecimento da minha vida, foi o grande acontecimento que me mudou. No fundo, todo mundo sabe que vai perder a mãe, né? Em algum momento, e o pai, assim, se tudo correr bem, né? Você sabe que você vai se despedir dos seus pais, né? Acho que é muito, muito pior, por exemplo, foi para minha avó que perdeu a filha mais nova, né? Mas no meu caso, meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos, meu irmão tinha 1, então minha mãe sempre foi meio que uma mãe solteira que criou nós dois ali na raça italianona e tal, 2 empregos e guerreirona, né? E uma mega pessoa maravilhosa, me ensinou muito, 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 uma mulher forte. E aí quando eu tinha 18 anos, ela descobriu um tumor. 15 dias ela foi operada. Imagina, a pessoa corria, vegetariana, fazia yoga, cuidava da saúde, 45 anos. Eu penso que já eu vou ter 45 anos, né? Penso que, cara, eu me sinto tão jovem, né? E minha mãe já estava perto de morrer nessa época. E aí quando ela faleceu meio do nada, ela descobriu um tumor. Eu estava fazendo a prova para ser admitido na Alemanha lá. Aí saiu o resultado, ela me contou que tinha descoberto essa doença, que ia fazer uma pequena cirurgia, não falou que era tumor nem nada, ela falou que ia fazer uma pequena cirurgia. 15 dias depois meu pai me liga, falou que minha mãe estava na UTI, que eu precisava voltar para o Brasil urgente e tal. Aí eu tinha sido admitido na faculdade, a aula ia começar 3 meses depois, então é muito louco, porque foi junho eu recebi o resultado da prova, minha mãe me falou em junho que estava doente, dia 1º de julho ela se operou, dia 3 de julho, dia 2 de julho meu pai ligou, dia 3 de julho eu estava em São Paulo, porque ele falou que eu estava na UTI, precisava vir urgente. Aí ficamos no hospital, ela na UTI em coma, ela fez mais 6 cirurgias na cabeça, né, no cérebro e tal, porque era um tumor cerebral. Ficou lá até 1º de setembro na UTI.
foi muito forte, porque 20 de agosto é o aniversário dela, aí a gente cantou parabéns, aí batimento cardíaco, você vê a pessoa tá em coma, né, em tese não tá acompanhando nada, a gente cantou parabéns pra ela, o batimento cardíaco dobrou, sabe, um negócio muito forte. E aí 11 dias depois, morte cerebral, né, desligaram os aparelhos, e minha aula na Alemanha começava então foi dia 1º de setembro isso, minha aula na Alemanha começava dia 6 de setembro. Tipo assim, minha mãe e pai, né? Eu perdi ali mãe e pai, assim, que ela que me ensinou a fazer a barba e tal, né? Eu nem faço direito até hoje. Então, ali foi muito, muito forte. Meu irmão era mais novo ainda, meu irmão tava na escola ainda e tal, né? E meu pai era casado com outra mulher e tudo mais. E eu tava indo pra faculdade, até pensei no ir, falei, cara, o que eu vou fazer na Alemanha, né? Minha vida, putz, baralhou aqui, tá? Minha mãe tinha casado de novo fazia 6 meses, cara, você acredita? Imagina, ela tinha casado de novo em fevereiro, né? Eu vi ela nunca ter muito relação amorosa, né? Sempre realmente lutou por mim e pro meu irmão e tal. Quando ele ia começar a viver, né? Eu encaminhado e tudo, aconteceu isso. E aí ali me marcou muito, aí meu irmão meio que não pôde também ficar com meu pai e tal, que era casado com outra pessoa, não sei o que lá. Eu falei, caraca, né? Aí eu falei, cara, larga o colégio, vem pra Alemanha morar comigo, né? A gente fica junto lá na Alemanha, faz uma companhia ali pro outro e tal. E aí, esse momento foi muito foda pra mim, porque aí eu comecei uma aula na Alemanha, quase não entendi nada. A primeira aula que eu fui, não entendi nada. Falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô ferrado. Eu lembro que eu saí da primeira aula, eu sentei no corredor da faculdade, sentei no chão, no corredor, comecei a chorar pra caramba, assim, a ficha caindo, sabe? Cara, o que eu tô fazendo nesse país? Minha mãe faleceu, meu irmão já tá chegando aí, eu tô aqui, não entendi porra nenhuma do que os caras estão falando, sabe? Meu Deus, 18 pra 19 anos. Aí um alemão ainda me encostou assim, falou, oi, tá tudo bem, cara, me deu um abraço, né? Aí começou, assim, minha vida meio que lá de faculdade e tal. Mas ali nasceu meio que um Lucas mais forte, um Lucas que mais... Ali eu entendi, cara, não tenho ninguém com quem contar. Eu não sei se quem tá escutando aqui já sentiu isso, mas ali foi a primeira vez que eu senti isso na pele, assim, falar, caralho, eu tô ferrado, eu não tenho ninguém com quem contar, preciso assumir realmente a rédea disso aqui, tenho ainda meu irmão pra, de certa forma, cuidar e tal. Aí ali eu virei muito homem, assim, sabe? Ali virei homem mesmo, antes eu era um moleque. Né? Ali virei homem, aí de bicicleta na neve, pra ir na faculdade, aí trabalhei 4 anos junto com a faculdade, né, de garçom. Comecei com lava-copo, 2 anos lavando copo, depois operador de máquina de café, depois barman, até chegar em garçom, para complementar uma grana, eu ganhei a bolsa de estudos, né? Então o governo alemão me pagou a faculdade, eu tive esse trabalho para complementar com dinheiro, meu irmão trabalhou de mecânico de carro, meu irmão foi se formar no ensino médio com 30 anos de idade, entendeu? Então ali foi um negócio que embaralhou nossa vida, pesado naquele momento. Hoje, olhando para trás, foi esse o grande momento de... O Tony Robbins, né, fala muito de breakthrough moment. Então foi o grande momento de ruptura, que eu larguei, assim, 90% dos hábitos que eu tinha, que eu era, e adquiri totalmente hábitos novos, tal, senão eu nunca teria conseguido me formar na Alemanha, nunca teria conseguido, e tal, entendeu? Eu nunca teria conseguido trabalhar, sabe, ser o líder que eu sou hoje, que é essa coisa de pagar o preço, de você ser o responsável na tua... Sabe... Assumir o controle mesmo, parar de terceirizar. Camisa 10, bater no peito. Tem alguém que vai cuidar pra mim, então não, é você que vai cuidar, irmão, senão você tá ferrado. Isso é muito bom, é muito difícil na hora, mas todo mundo vai ter que passar por isso em algum momento. Tem gente que passa por isso com 50 anos. Aí você vê aqueles marmanjo imaturo, com atitude de moleque, a gente que lida com pessoas, né? Porra, eu vejo cada marmanjo aí de 50, 55 anos com atitude de menino. Não fala assim comigo. Até o gesto, você falou, caraca, velho. Então, graças a Deus, hoje olhando pra trás... Talvez eu perdi uma parte ali daquela adolescência, dali dos 19, 20 anos, como moleque, mas eu amadureci muito, entendeu? Então, eu vivi muita coisa até os 30 anos, eu me considero um cara bem maduro, assim, já vivi um monte de coisa pra minha idade, né, e tal. Conseguiu a liberdade financeira, consegui, né, a liberdade e tal, porque eu já assumi isso lá atrás, entendeu? Então, meio que talvez o que o cara vai assumir com 30, eu fiz com 18. Então, você acaba acelerando também muita coisa. Incrível, irmão. Isso, assim, incrível. Sensacional. E aí, a gente tá fazendo um quadro aqui, responder 3 perguntinhas e deixar uma mensagem final. Qual o livro que mais te marcou? Putz, na vida? Nossa, difícil dizer. Mas eu falo em todo treinamento que eu dou, eu falo sobre esse livro, então seria meio incongruente se eu não falar sobre ele aqui, que é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que é um resumo da Lei do Triunfo. Sim. Eu vou ser bem sincero aqui, eu me considero um cara que lê bem, assim, né, eu tenho um hábito de leitura, escrevi 2 livros, né, eu gosto de escrever também, mas a Lei do Triunfo é difícil, hein, de ler. 700 páginas, é um linguajar mais antigo 100 anos e tal. atrás. Eu já tentei ler várias vezes meio que o original em inglês e tal,
É difícil demais, assim, não vou falar que eu consegui concluir, não. Não, agora eu vou, mas... Então, quem pensa que quer, é maravilhoso. Né? O filé mignon, assim, você pode comer um boi inteiro de uma vez, ou só te dar o filé mignon. E é o livro da vida, assim, pra quem quer ter sucesso, é o mapa, né? O cara fez durante 30 anos uma pesquisa com as pessoas mais exitosas do mundo, de cantores, atletas, a ouros olímpicos, a empresários, a políticos, a artistas e tal, reis, entendendo qual que era o padrão. Se existia um padrão para o sucesso. De comportamento. E quem encomendou essa pesquisa foi o homem mais rico do mundo na época, que era o Andrew Carnegie, que criou a siderúrgica, né? Por causa dele existe arranha-céu hoje de mais alto de 6 andares, pontes e tal. Então, seria muito inocência ignorar uma obra-prima dessa. Então, assim, para mim, esse é o livro da vida. Sensacional. Qual a pessoa que mais te inspira? Hoje em dia? Putz. Ou hoje em dia, ou... É que são em várias áreas, né? Eu acho que são em várias áreas. Escolhe uma. Mas eu acho que, assim, na vida, até no negócio de liberdade e tal, de verdade é meu irmão. Meu irmão é um cara que... Claro que cada um tem seus mentores, né? Sim. Mas, assim, eu acho que, de modo geral... Claro, primeiro que é muito próximo a mim, e ele tem uma visão de mundo muito legal, assim. Meu irmão é totalmente livre e desprendido, justamente disso, da opinião dos outros. Meu irmão é mecânico de carro, ganha um salário, eu diria que não é alto, entendeu? Mas ele é livre. Porque uma paixão da vida dele é abrir o motor do carro às 8 da manhã, enfiar a cara dentro e ficar até às 5 da tarde, entendeu? Ouvindo barulho e fazendo as coisas. Desde que a gente era criança, ele rebaixa os carrinhos, ele pinta a rodinha, então você vê que ele já, desde que eu conheço ele, que é sempre... Ele já teve muito claro qual era o propósito dele, a paixão dele, já achou isso muito cedo e virou a vida dele para viver isso mesmo. E para ele não é importante se ele não tem grana para ir para Inglaterra, não sei o quê, sabe? Ele faz o que ele ama, tá nem aí pro que os outros vão pensar, pro julgamento, para tudo, entendeu? É totalmente... Então, ele tem um lado dele, por conhecer ele muito bem, que eu admiro muito, assim, e que me inspira muito, assim. Eu, apesar de falar de liberdade, apesar de ser muito mais maduro em relação a isso, eu, sim, não tenho 1% do meio que desprendimento. Ele faz o que ele... Não é o que ele quer, né? Porque parece que é meio negativo isso, mas o que, cara, o que ele acha que vai fazer ele feliz, entendeu? O que meio que manda o coração, sabe? Segue o seu coração. Eu vejo que ele é um cara que ele meio que, pra mim, que eu conheço, e de coisa de verdade, né? É o cara que mais personifica isso, de seguir o seu coração. Isso é foda. Legal. Entendeu? Eu tô entendendo melhor isso hoje, depois que eu tive filho. Eu precisei ter filho, que foi, eu acho que depois do negócio da minha mãe que me marcou e tal, mas o filho, assim, o momento da minha vida mais forte, de carga energética, emocional, eu falei no estádio de futebol, né? Com 45 mil pessoas e tal, bababá, mas nem se compara ao dia que eu peguei primeiro minha primeira filha no colo, quando ela saiu da barriga da minha esposa, e depois o meu filho. É bizarro, você nasce de novo ali, uma carga energética muito grande, e aí começa também a mudar totalmente a forma como você vê as coisas, suas prioridades, tudo, entendeu? Então, esse momento é muito forte também, quando você... E quando eu penso na vida, se tirar tudo que tem, né? Você pensa só realmente na essência da vida, você nasce, se reproduzir e morrer. Se tem alguma certeza que vem do divino, seja lá como você quiser chamar, eu chamo de Deus, é que a vida, para ela continuar, isso tem que acontecer, né? Então, assim, tudo é relativo. Né? Quem você quer ser, dinheiro, empreender, né? O que você quer aprender, quem você quer ser. Mas que a vida tem que seguir dessa forma, e isso tem que acontecer, eu acho que é o que tem que rolar mesmo, para a vida continuar. Então isso é muito forte, entendeu? Isso muda a sua vida para sempre. Se prepara, vocês estão esperando aí. Neném, daqui a pouquinho. Se prepara, porque todo mundo fala, né? A gente tá careca Game de saber change, disso. né? Mas é verdade, eu nunca gostei de criança. Eu sempre considerei um cara frio, eu sempre quis ter família e tal. Mas eu não sabia que ia ser assim, né? É muito mais forte do que a gente imagina. Tem algo muito poderoso nisso. Você ser pai, você ter filho. Isso muda a sua vida violentamente. Eu sou muito grato que eu meio que inconscientemente sempre soube disso. Então eu sempre trabalhei muito, sempre viajei muito, sempre meio que assim, quis construir um estilo de vida para que quando eu fosse pai, eu pudesse realmente ser um pai mesmo, sabe? Curtir, estar junto, educar e tal. E hoje as coisas meio que aconteceram dessa forma, também por sorte, né, eu diria. Mas hoje eu sou muito grato que eu consegui construir um negócio legal
pra poder ser um Te pai. dá isso. Porque dá essa liberdade. Né? Sensacional. É. E qual o seu maior sonho? Ver a Terra nascendo na Lua, como eu falei. Boa. Hoje eu botei assim... Tem vários, né? Eu tenho muito sonho, mas eu sempre botava sonhos e tal. Hoje eu falei, cara, o meu maior sonho mesmo, mais louco, que já tá há uns 10 anos no meu quadro de sonho, que eu achei que nunca ia realizar e hoje tenho certeza que vai acontecer, é esse, entendeu? E convido aí quem quiser, se eu conseguir transmitir o que eu imagino. Vou trabalhar para chegar nisso. $1 milhão a viagem. Mas cara, daqui a pouco vai estar bem mais barato. Né? É isso, A gente vai ver a Terra nascendo na Lua, tomando aí um chocolatezinho. Chuta a bola, depois corre atrás, né? Deve ser surreal. Com certeza. Deve ser mágico, divino, né? Isso aí, você olhar e falar assim, cara, não tem como falar que foi só a ciência que fez isso aqui, né? Vamos ser sinceros, eu respeito aí, tá? Mas explodiu, o Big Bang, tudo tá boiando por acaso no universo. Pelo amor de Deus. Você olha o que é o planeta Terra, é um negócio, uma nave, é uma incubadora, é um negócio perfeito, né? Que gera vida, um forno de vida perfeito. Sabia que até a Lua, só dando parênteses, gosta dessas coisas? A Lua, aí só pra galera não vai dormir, hein? Sabia que a Lua, ela tá a 300 mil quilômetros da Terra e não sei quantos milhões de quilômetros do Sol, e ela tem a circunferência e dá o eclipse, né? Você sabia que se a Lua fosse 50 quilômetros mais próxima, 50 quilômetros, ela tá a 300 mil da Terra. Se ela fosse 50 quilômetros mais perto, ou 50 quilômetros mais longe, ou se ela fosse 50 metros de raio aqui, sei lá, de diâmetro maior, enfim, se ela fosse só um pouco diferente do que ela não teria um eclipse perfeito do Sol. Mas o que isso quer dizer? Eu também não sei exatamente, mas tem alguma coisa muito matematicamente muito perfeita e várias outras luas que a galera observa no universo nunca acharam uma que é exatamente assim, tem essa perfeição. Então dá até para imaginar que ela foi colocada ali para gerar maré, para mexer com as nuvens, com a nossa atmosfera e tal. E aí eu tenho bastante, assim... eu acredito que ela realmente possa ter sido colocada lá, né? A dúvida é quem. E é difícil achar que explodiu e tudo tá boiando por acaso ali. Tem uma inteligência por trás. Olha o nosso corpo, olha o que é a vida, entendeu? É incrível. E é um circuito fechado, né? Que você come, você gera energia, você... Né? Retroalimenta, né? É uma máquina muito evoluída, muito, muito acima do que a gente pode imaginar. Então, achar que a gente só tá aqui boiando sem sentido nenhum... Até que respeito quem não acredita em Deus e tal, mas, cara... Não acha que tem algum engenheiro planetário construindo as coisas, porque tem alguma coisa por trás disso tudo, entendeu? Porque eu acredito. Surreal, irmão. E se você encontrasse o seu do passado, que conselho que você daria? Putz, vários. Não coma doces. Fique longe de chocolate e não cai nessa. Brincadeiras à parte, acho que muito... Putz... Lucas do passado, eu acho, cara, continua. Tipo assim, continua, vai ter mais problema, vai quebrar a cara, vai doer, mas, sabe, só não desiste, sabe assim, vai dar tudo certo no final. Que foi, no fundo, o que acabou rolando e eu só falaria a mesma coisa, sabe, faria nada diferente. Muita gente fala, você tem arrependimentos e tal. Como é me arrepender, né? Eu fiz sou o que eu sou, cheguei rolou até aqui isso e tal. Não que eu me ache o fodão e tal, não é isso, mas... Não sei o que eu, sabe, que teria feito muito diferente. Tal. Putz, que se eu pudesse mudar alguma coisa no meu passado, seria ter falado, minha mãe talvez fez uma tomografia 4 anos antes, entendeu? Da cabeça. Talvez, se eu pudesse mudar alguma coisa no meu passado, seria isso, mas... Sim, tenho que fazer, né? Tem que meio que aceitar e abraçar. Né? É incrível, irmão. E curtir. Obrigado. Valeu, obrigado você. Está aberto a temporada podcast. Que honra, que privilégio. Meu também. Claro. Meu primeiro episódio aqui. Tamo junto. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Tá rolando aqui hoje. Olha o eclipse, olha o alinhamento, né? Esse foi o primeiro de muitos. Obrigado por você estar presente aqui. Obrigado também agradecer aí a nossa parceira, a produtora Fornexus, né, que tornou isso aqui possível, isso aqui real. Legal. E deixa as suas redes sociais pra galera que quiser te acompanhar, te seguir. Por aqui, não sei se vai aparecer aqui, mas Lucas Battistoni no Instagram, Lucas Battistoni no Facebook também na página, no Twitter.
YouTube eu tô sem canal, você acredita? Hackearam meu canal. Ainda não resolveu, né? Loucura isso, né, cara? Isso tá... Não vou falar aqui mal do... vou falar mal do Google aqui, não. Mas... Senão eles bloqueiam a gente aqui todas também. lá e tal, Mas... Lucas Batistorini. E quer falar do livro, onde livro, compra, só tem vai, link? Teve aí? Táxi, Esqueceu de trazer. Mas qualquer coisa a gente coloca aqui. Livraria só vai sabedoria para ser livre. Né? E fazer o que quiser da sua vida. No bom sentido. E tem todas as livrarias do Brasil. Só vai. Lancei em 2021 e tá legal, assim, o livro vendendo bastante. Tornou best-seller, né? Virou best-seller há algumas semanas na Veja. E muita gente, assim, pouca gente lê, né, de fato, coisas da vida, né, mas eu tentei nesse livro fazer um apanhado geral de tudo que eu achei que realmente fez muito sentido, coisas que eu apliquei na prática, nas equipes, né, com pessoas de verdade, e que realmente funcionam, sabe assim? Porque tem muita coisa aí, né? Tomar banho gelado, acordar às 5 da manhã, tem muita coisa que a galera fala. E eu já testei muita coisa também, acreditei, né? A gente tenta acertar, né? E eu vi que muita coisa serve, muita coisa não serve, muita coisa precisa fazer um pouco diferente. Né? Quando eu fui pra prática, e aí eu tentei meio que reunir, assim, eu não criei nada de novo no livro nem nada, mas o que eu acho que é a mágica do livro é que é uma reunião de um monte de ensinamento foda, que eu já aprendi assim e vi que realmente funciona, e óbvio com algumas histórias mais práticas, e todo final de capítulo eu boto uma dica prática pra pessoa fazer e ela mesma ver que aquilo que eu tô falando é real, sabe assim? E, então é um livro, na minha visão, bem transformador, assim, pra quem pega ele. É legal ler uma vez inteiro rápido, e depois ler outra vez. Tem um link pra acessar? Tem. No meu próprio então a gente Instagram coloca também, eu boto o link show aqui, lá no Sistema Gigantes, né, nosso sistema de treinamento, sistema educacional de desenvolvimento de líderes, tem lá. E também toda a receita, eu não ganho dinheiro com o livro, tá? Toda a receita eu dou para instituições de caridade, então assim, meu direito autoral dos livros é todo doado, tentar fazer o bem, né? Eu fiz o livro realmente para tentar devolver um pouco do que eu recebi aí de tanta gente nessa trajetória. E é isso. Maravilha. Está dada a largada aí dessa temporada, né, de episódios para trazer bastidores de pessoas como o Lucas e outras que possam agregar, que possam te inspirar. E para a gente finalizar, uma frase que eu gosto muito, que você será reconhecido um dia em público por anos de trabalho que você fez nos bastidores e no anonimato. Então, declarado aí o nosso podcast, a abertura, e fique ligado nos próximos. Curte, comenta, compartilha em todas as redes sociais, @podcast nos bastidores, e a gente se vê. Valeu, tamo junto. Uhul.